programa virtual. E agora, vamos à matéria da semana. Alguns livros são imortais, atravessam décadas, até séculos. É o caso do clássico francês Manon Lescaut, de Abade Prévost, do século XVIII. Mas por que estou falando dessa obra? Porque hoje, aqui em Parnamirim, o jornalista e escritor Cefas Carvalho está lançando Carla Lescaut, uma versão moderna do clássico francês. E nós estamos aqui para conversar com Cefas, para mostrar o lançamento. Vamos lá, acompanha a gente. Haroldo, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho literário, sua visão do trabalho literário de Cefas Carvalho e por que você está aqui, por que comprou esse livro, Carla Lescaut. O que é que você espera dele? O trabalho de Cefas é um trabalho extremamente original porque entra num elemento importante da literatura brasileira, que é o romance. Então a gente vê muitas publicações de poesia, muitos livros de abordagem política, de abordagem social, e no romance não temos tanta gente no estado do Rio Grande do Norte produzindo. Então eu acho que Cefas faz um caminho arriscado, mas um caminho produtivo, um caminho de expectativa. Vou ler o livro com muita atenção e sei que pela qualidade de Cefas o trabalho é grandioso. É verdade, cada vez mais se escreve menos romance, né? Normalmente as publicações são mais voltadas para textos curtos, para contos, né? Biografias. O romance realmente, nas últimas décadas, tem saído pouco. Se nós olharmos para a literatura brasileira, você vê que os grandes romancistas brasileiros ainda estão aí um pouco para trás no tempo, né? Então nós temos um momento de renovação, de busca, de encontrar novos escritores, de encontrar essa produção literária. Nós temos nas nossas bibliotecas muitas vezes livros de pesquisas de forma geral, mas nós não temos aquela biblioteca que estimule o aluno, estimule as pessoas a ler o romance, a ler a poesia, a ler a produção literária do país. Eu acho que o livro de Cefas, ele se inscreve nessa perspectiva de enriquecer a produção literária brasileira. Pinto Júnior, você que trabalha com Cefas Carvalho, né? Você é o diretor do jornal Potiguar Notícia, no qual ele é editor. Conta pra gente, assim, defina para o Cefas jornalista, qual a diferença do Cefas jornalista para o Cefas escritor. Há essa separação, como é que funciona isso? Eu acho que no caso de Cefas Carvalho não tem essa descrição, porque embora Cefas ele tenha uma compreensão dos fatos políticos e sociais com muita clareza, ele é focado sempre na questão literária. A coluna dele, semanal, no Potiguar Notícias e até diariamente no blog dele e no portal www.potiguarnoticias.com.br é sempre voltado para a questão dos escritores e tem esse fascínio pelos escritores franceses. E esse livro, Carla Lescaut, né, que é uma versão, ele estava contando pra gente que é uma versão moderna do Manon Lescaut, do clássico francês. Você acompanhou a criação desse livro? Foi uma surpresa? Como é que aconteceu esse livro em relação à criação dele? Cefas Carvalho, ele cria vários livros ao mesmo tempo, desde Ponto de Fuga. Eu sou leitor de Cefas Carvalho, no jornal Potiguar Notícias, a gente trabalha junto há mais de 10 anos e ele sempre está criando um ou mais de um livro ao mesmo tempo. Eu gosto muito do contista Cefas Carvalho. Se você pegar o livro de contos, de encontros e desencontros, eu acho que é o melhor livro. Mas se você pegar o livro que Cefas Carvalho lançou há 15 anos atrás, cerca de 15 anos atrás, que é Ponto de Fuga, que é um romance, que inclusive tem aqui contando momentos, ele mostra o cenário, Cefas gosta de escrever a narrativa de Cefas Carvalho. Eu lembro em alguns momentos, embora talvez não é a principal influência dele, de Jorge Amado, como descreve muito bem determinados cenários, certo? E tem também, às vezes, a palavra certeira, enxuta de Graciliano Ramos, embora talvez ele não admita, sou eu como leitor que
sua visão própria, né? Que observam assim, certo? Então, eu acho que Cefas ele chega na maioridade enquanto escritor. Ele escreve diariamente há mais de 2 ou 3 décadas e Carla Lescaut é um livro que quem ler não vai reclamar do tempo investido na leitura. Numa época que poucos escrevem romance, né? Cefas está lançando um romance. Você acha arriscado? Como é que você vê isso? É um ato de coragem e de grande contribuição à literatura do Estado e de Parnamirim. Cefas é jornalista, faz suas reportagens diariamente, suas crônicas, mas ele vai além disso, vai na ficção. É importante ressaltar que os grandes escritores do mundo se consagraram na ficção. Machado de Assis, Graciliano Ramos, para citar os brasileiros mais renomados. E é a ficção que fascina. E por isso que o Cefas está de parabéns. E todos vocês aqui registrando esse importante momento na literatura da nossa cidade e de nosso estado. Parabéns a Cefas e parabéns aos jornalistas que estão dando essa cobertura. Obrigado. E o Cefas está lançando esse Carla Lescaut, que é uma versão, né, do Manon Lescaut, do clássico do Abade Prevost, né? O que é que o senhor acha disso? É uma grande coragem dele de investir, né, numa nova visão de um clássico já tão reconhecido, tão falado? Certamente é uma tentativa dele de buscar esse clássico e contando os devaneios que ele enfrentou nas esquinas das praias de Natal. E isso é o que fascina, porque toda ficção é um momento de loucura, é uma grande mentira. E ela, quando é bem elaborada, ela passa a ser uma obra literária importante e estimula as pessoas à leitura. O que estimula as pessoas a gostar de leitura é a mentira bem elaborada. Bem, Cefas, por que o clássico francês Manon Lescaut é tão importante para você? Bem, Naúde, trata-se de um livro que eu li na adolescência, naquela fase que a gente está começando a ler os clássicos, Balzac, Flaubert, Stendhal, e parou nas minhas mãos o Manon Lescaut, que é uma história de amor, não vou contar muito, senão é um spoiler da Carla Lescaut, mas trata-se de uma história de amor, uma história de servidão, uma história de obsessão mesmo. Então o livro teve um efeito muito grande sobre mim enquanto adolescente, que acho que se manifestou enquanto adulto, enquanto literato, no Carla Lescaut, que é uma homenagem ao Manon Lescaut. Você fez a primeira leitura na adolescência, agora mais recentemente você voltou a lê-lo para trabalhar nessa nova versão. Como é que foi isso, essa redescoberta? Não, eu trabalhei com a memória, eu não reli o livro, trabalhei com as impressões do adolescente. Então é um livro escrito na vida adulta com as impressões do adolescente. E acho que assim ficou, como eu posso dizer, ficou mais com a memória fresca do que eu vivi naquele momento. E como é que surgiu a ideia dessa nova versão? É uma coisa antiga, uma ideia que te acompanha há muitos anos ou surgiu há pouco tempo? Como é que foi isso? Surgiu da constatação de que Manon Lescaut poderia ter acontecido comigo, com você, com nossos amigos, enfim. É uma história escrita por um padre francês no século XVII para XVIII, né, o Abade Prevost, e poderia ter acontecido com qualquer um. Então a gente vê o quanto a literatura francesa dos séculos XVII, XVIII, XIX é atual. Então a transição para Natal contemporâneo nos anos 90, na verdade, foi muito fácil, foi muito tranquila de se fazer, posto que poderia acontecer, e acontece, na verdade, com amigos nossos, acontece com pessoas à nossa volta. Com certeza, inclusive comigo já aconteceu. Esse clássico do Abade Prevost, né, na época provocou muito escândalo, né? Foi inclusive proibido em vários países, né? Foi tirado de livrarias e tudo mais. O seu conteúdo também é picante, como é que é? Bem, Naúde, não chega a ser uma história de mas eu espero que seja mais caliente do que o soft de 50 tons de cinza. Brincadeiras à parte, o certo é que há um pouco de erotismo, mas eu acho que o erotismo verdadeiro talvez esteja nas entrelinhas, não nas linhas do romance. Okay. E você segue à risca a trama original, ou seja, do romance original, ou há variações? Como é que é isso? Há umas pequenas variações devido à questão do comportamento atual e o
do comportamento antigo, mas em linhas gerais segue 70% a 80% da trama, mas a história é totalmente reescrita. Ou seja, a história, o gancho da história, o mocinho educado, bonzinho e a mulher vigarista, fatal, bela, continua. Continua. No caso, é um publicitário que trabalha no mercado natalense e a mocinha, bem, a mocinha apronta, né? Como a gente conhece várias mocinhas que aprontam na nossa realidade, e só quem lê o livro vai saber realmente o que apronta a Carla Lescaut. Cefas, esse é seu 5º livro, né? Você já publicou 4 livros antes, inclusive de gêneros diferentes. O que é a literatura para você? Como é que você traduz essa sua trajetória? A literatura é praticamente não meio de vida, mas a própria vida. Eu acho que faz parte do respirar, faz parte do meu mecanismo mental, faz parte do meu mundo cultural e social. Meu objetivo é cada vez mais produzir, né? Produzir tanto no mundo virtual, em blogs, hoje tem o Facebook, que é uma facilidade para a gente se comunicar com os leitores, mas também editar, né? A velha edição de livros e transformar a literatura cada vez mais, se não num sustento, mas pelo menos num fazer constante, uma brincadeira e um ofício constante de se trabalhar e de se viver. Amigo, para terminar, você já lançou Carla Lescaut em Natal, está lançando hoje aqui em Parnamirim. Como você traduziria o livro? O que o leitor deve esperar do seu livro? Por que ele deve comprá-lo e lê-lo? Bem, ele deve esperar um entretenimento, ao meu ver, de qualidade, um romance à moda antiga, digamos assim. É uma história linear, com aquela história com começo, meio e fim, e que não que tenha sido proposital, mas que tem aventura, romance, traição, sexo, enfim, tudo que tem em todo bom romance, desde Dom Quixote, desde a Ilíada e Odisseia, poemas épicos de Homero, que tem nas novelas da Globo, enfim, tudo que tem num bom folhetim, que é o que todo mundo também gosta. Pois é, telespectador, fica a dica. Carla Lescaut, o novo livro de Cefas Carvalho, é um romance, né, inspirado num clássico francês do século XVIII, né, que conta numa versão atual, moderna, a história assim, de uma grande paixão, né, um homem, um publicitário que se empolga por uma garota assim, nem tão certinha, nem tão correta. Fica a dica. E até mais. Programa Virtual. Olá, gente. Eu sou Dodora Cardoso e estou também no programa virtual. Se liga! Programa Virtual.